Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai continuar com a unidade 2, mas a gente vai começar um tema novo que vai ser nomenclatura. Primeira coisa, lembra quando a gente estava vendo números de oxidação? Eu falei que para a gente dar nome para um composto, a gente precisava de duas coisas. Primeiro, saber o nosso número de oxidação, que a gente já viu, e a gente precisava de algumas regras, da IUPAC, que é a Confederação Internacional de Química. Então, basicamente, dependendo do número de oxidação que o meu elemento central tiver no meu composto, o nome dele vai mudar. Mas a gente já aprendeu a calcular o número de oxidação. Então, agora a gente vai ver essas regras, que vão dividir o nosso composto em vários grupos, dependendo dos elementos que vão formar ele. A gente vai ter metais, não metais, oxigênios e hidrogênio. Então, quando aparecer a sigla M, eu estou fazendo referência a um metal. Quando aparece NM, eu estou fazendo referência a um não metal. O, oxigênio e H, hidrogênio. Então, dependendo do composto, digamos, se o meu composto tem M e O, eu estou fazendo referência que nesse composto eu vou ter um metal ligado a um oxigênio. Tudo bem? E a gente vai fazer misturas, uniões entre esses quatro para a gente dividir em grupos os nossos compostos. Tudo bem? Então, primeiro, quando a gente falou de átomo, ele não vai ter uma nomenclatura específica. Se eu falo de átomo de cálcio, é assim, ele não vai ter um nome específico para cada um. Átomo de cálcio, átomo de cloro, átomo de oxigênio. Agora, se ele forma um íon, é diferente, a gente vai ter que dar nome para cada um deles. A gente viu que a gente podia dividir os nossos íons em 4 grupos, mas a gente também tinha um quinto, que eram os nossos cationes poliatômicos, que não eram tão importantes porque a gente tinha poucos. Então, vamos lembrar, os nossos aniones se dividiam em 2, os nossos monoatômicos e os nossos oxônios, que os monoatômicos é quando eu tinha um elemento que ele tinha uma carga negativa. Os oxônios, eu tinha um não metal unido a oxigênio e ele tinha uma carga negativa para o composto inteiro, que o composto central teria outra carga, a gente já vai ver isso também. E que eu tinha 3 tipos de cationes, que os mais importantes eram os 2 primeiros, mas que existiam também os nossos poliatômicos. Nossos cationes podem ter um número de oxidação ou mais de um. A gente vai ver tudo isso agora de novo. Começando com os monoatômicos. Como que eu dou nome para um ânion monoatômico? Primeiro, eles vão ser formados normalmente por não metais, ou seja, todos os elementos que estão aqui. Eles tendem a formar aniões porque eles querem ficar parecidos com nossos gases nobres. Então, a primeira coisa, no grupo 17, eles tendem a formar aniões monoatômicos, menos 1. No grupo 16, 2 menos. No grupo 15, 3 menos, porque assim eles completam seu octeto. Lembrando que para eles formarem um íon e se unirem a outro composto, eu tenho que ter um enlace iônico. Se eles se unem com outro não metal, a gente está falando de um enlace covalente que já não vai ter carga, ok? Então, para a gente falar de íons, a gente está falando de enlaces iônicos. Então, um negativo vai se unir com um positivo, tudo bem? Então, só para a gente não se confundir. Se eu tenho que dar nome para um íon, é porque ele vai formar um composto iônico. Então, vamos lá. Aniões monoatômicos. A gente já acabou de falar que era de não metais, então por isso que NM, eu vou ter um não metal com a minha carga negativa. Alguns exemplos, por exemplo, Br-, estou fazendo referência ao bromo. Bromo está no grupo 17. Se ele está no 17, ele tem 7 elétrons externos. Ele precisa de mais um para ele completar o seu octeto. Então ele fica com uma carga negativa. Como que eu dou nome para um ânion de bromo? Eu vou colocar o nome do elemento mais uro. O que isso quer dizer? Bromo, uro, bromuro, ok? Vai ser assim com todos os outros. Pego o nome do elemento, coloco no finalzinho uro. O hidrogênio fica negativo, por quê? Porque ele quer ficar estável com 2 elétrons, ele só tem um, precisa de mais um. Hidruro. O S é um pouquinho diferente. No Brasil, a gente chama de enxofre, aqui na Argentina, a gente chama de azufre. Pero o nome dele vai ser sulfuro. Sul mais a terminação uro. Por quê? Porque digamos que é uma regra entre todos os países, porque como o nome do elemento muda, a gente padronizou como sulfuro, ok? Então sempre que aparecer o S, eu tenho que lembrar que não é o nome do elemento que está na tabela periódica. Tenho que lembrar que o nome dele é um pouquinho diferente. Eu tenho basicamente os meus não metais do grupo 14 ou 4A, 5A, 6A e 7A.
Do grupo 7A, todos eles vai ser o nome do elemento com final uro. No grupo 16, a gente tem o oxigênio, que vai ser um pouquinho diferente. Ele não vai ser oxiuro. Por quê? Porque a gente vai ver mais pra frente que ele tende a formar óxidos, ok? Então, por enquanto, a gente deixa o oxigênio de lado. A gente finge que ele não tá aqui. Os outros vão seguir o que a gente tá falando. Sulfuro, seleniuro, teluro, nitruro, fosfuro, ok? Então, nome do elemento mais uro, com exceção do oxigênio que a gente vai ver mais pra frente. Então, ânion monatômico, nome do elemento, mais essa finalização uro. Só que a gente viu que os nossos aniões, eles podiam se unir com o oxigênio para formar oxoânions. O que era um oxoânion? Era um não metal que ele se unia ao oxigênio. E esse composto, essa união dos dois, ainda precisava de elétrons para ficar estável. Por isso eles tinham uma carga negativa. Por exemplo, o SO4, 2-, eu tenho o enxofre unido a 4 oxigênios e o composto tem uma carga negativa. Então, SO4, 2-. Tenho que lembrar que o 2- é do composto inteiro, ou seja, todo ele tem uma carga 2-. O que eu preciso fazer? Saber o número de oxidação do enxofre. Por quê? Porque o do oxigênio eu já sei. A gente viu nas regras que o oxigênio, com exceção de quando ele estava com peróxido, a carga dele era 2-. Então, eu vou calcular o número de oxidação do azufre, porque a partir desse número de oxidação, a nomenclatura vai mudar. Então, vamos lembrar. Eu vou dizer que o número de oxidação do azufre é X. É um número aleatório que eu vou descobrir qual é. E vou calcular. Como que eu faço isso? Sempre levando em consideração o subíndice, porque ele diz a quantidade de íons que a gente tem. Eu tenho 4 íons de oxigênio. E de azufre, se não tem nada, é 1. 1 vezes X, X. Mais, porque a soma deles tem que dar -2. Mais 4 vezes -2, -8, igual a -2. Para ficar mais fácil, a gente pode colocar -2, mas eu tenho que lembrar que se eu vou dar a carga, o número de oxidação do meu composto, o número vai na frente do símbolo, ok? Só para padronizar. Mas para fazer a conta, para ficar mais fácil para a gente, pode deixar assim. Então, X vai ser igual, tá negativo? Passa somando positivo. Então, o meu X vai ser mais 6. Descobri o número de oxidação do S. Então, agora não é mais X. O número de oxidação dele é 6 mais. A partir desse número de oxidação, a gente vai dar nome para eles. Porque a gente viu que a quantidade de oxigênio pode mudar. Não necessariamente eu tenho que ter 4. Eu posso ter 3, eu posso ter 2. Então, esse número vai mudar. Mas como que eu vou dar nome para esses compostos? Primeira coisa, se o meu elemento tem mais de um número de oxidação, se ele tem 1 ou 2, eu tenho que diferenciar eles. Primeiro, se ele tem só 2 números de oxidação, por exemplo, digamos que eu tenho o SO4 e eu tenho o SO3, ou seja, eu tenho um azufre que pode ter uma carga mais 6 e eu tenho um azufre que pode ter uma carga mais 4, eu vou ter que diferenciar eles. Tudo bem que um vai ter 3 oxigênios, o outro vai ter 4, então eu vou ter, digamos, o SO3, 2-, que a carga dele é 4 mais. Eu sei disso de cabeça, mas se você fizer a conta, você vai ver que vai dar 4 mais. Tenho o meu elemento, onde tenho meus 2 compostos. O azufre tem uma carga de 6 mais e esse daqui uma carga de 4 mais. Vou ter que diferenciar eles de alguma maneira. Se eu tenho só 2, ou seja, se só existisse esse e esse, onde o meu azufre, no meu oxônio, só pode ter 2 números de oxidação, ele vai ter nome mais sufixo, tudo bem? Então, os meus 2 sufixos vão ser ito e ato. Um menor, nesse caso, 1 mais 4, terminaria em ito. O maior, que seria o mais 6, terminaria em ato. Então, eu vou primeiro diferenciar. Olhei o meu elemento central, só tenho 2 opções, digamos, nesse caso, mais 4 e mais 6. Vou diferenciar o menor em ito e o maior em ato. Sulfito, sulfato, lembra que o azufre ele começava com sul? Então, sulfito, porque é mais 4, sulfato, porque é maior, o 6 é maior do que 4, terminei em ato. Mas o que acontece?
eu não tenho só esses dois. Eu tenho um terceiro tipo, que é o SO2, 2 menos. Daqui já fica difícil, porque eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 tipos. E eu só tenho 2 sufixos. Eu preciso de uma maneira de diferenciar eles de novo. O que eu vou fazer? Vou colocar um prefixo. Ou seja, se eu tenho só 2 números de oxidação, vou colocar só um sufixo. Vou mudar só o final. Se eu tenho 3 ou 4, vou ter que colocar um prefixo. Como que vai ser isso? Eu vou ter 2, vou ter um maior, vou ter um mais 6 e vou ter 2, 1 mais 4. E esse daqui vai ter uma carga 2 mais. Os dois vão ser ito, porque os dois são menores que o mais 6. Eu vou diferenciar o menor entre os dois com um prefixo hipo, ok? Então, os dois vão terminar em ito, mas um vai começar com hipo e terminar com ito. Para ficar mais claro, vamos ver. A gente viu que o cloro, o bromo e iodo, eles podem ser ClO-, Cl2-, Cl3- e ClO4-. Vou apagar isso aqui e vamos ver esses. Eu tenho 4 números de oxidação diferentes. Eu vou ter 4 tipos, 4 compostos para mim dar nome. ClO-. Vamos calcular o número de oxidação dele. Sei que o -1 é a carga do meu composto inteiro. Qual é a carga do oxigênio? 2 menos. Quantos oxigênios eu tenho? 1. Quantos cloro eu tenho? 1. A carga do cloro? Não sei. X. 1 vezes x? X. Menos. 1 vezes menos 2? Mais 2 menos igual a -1. Porque a soma dos números de oxidação deles tem que dar -1. X é igual a -1. Tá negativo? Passa positivo? X é igual a mais 1. Ou seja, o ClO, o meu cloro, tem número de oxidação mais 1. Mas o ClO2 vai ter mais 3. O ClO3- vai ter mais 5. O ClO4- vai ter mais 7. Ou seja, não vai me alcançar colocando só o final, em ito, em ato. Eu vou precisar colocar alguma coisa antes. Como que eu vou fazer? Primeiro, são 4. Eu vou dividir em 2 e 2. Os dois primeiros, que vai ser mais 1 e mais 3, vão terminar em ito. E os dois que tem mais 5 e mais 7 vão terminar em ato. Separei esse e esse daqui. Agora, vou ter 2 compostos. E eu não posso chamar os dois de clorito. O ClO de clorito e o ClO2- de clorito também. Vou ter que diferenciar de novo. E eu vou colocar um prefixo, que vai ser hipo. Ou seja, quem tem mais 1, que é o menor número de oxidação que eu posso ter para um oxônio de cloro, vai ser hipoito. Hipoclorito. Tem o cloro, terminei com ito e comecei com hipo. Só que o outro, que também ia terminar em ito, não vai ter prefixo. Vai ser só clorito. Esses dois, eu tinha falado que os dois maiores números de oxidação iam terminar em ato. Tudo bem, clorato e clorato. Não pode, não posso ter 2 compostos diferentes que têm o mesmo nome. O que eu vou fazer? Vou colocar um prefixo de novo para quem? Para o maior, para o mais 7, que vai ser per, ou seja, eu vou ter o perclorato. Então, o maior número de oxidação, o maior e o menor vão ter prefixo. Os dois do meio, não, só vão ter sufixo. Eu sei que é meio confuso, mas isso vai dar certo. Pensa comigo. A gente falou que podia ser cloro, bromo e iodo. Com o bromo é parecido. BRO menos BRO2 menos BRO3 menos e BRO4 menos. Primeira coisa, a gente vai ter que descobrir o número de oxidação do bromo. Se a gente for calcular um por um, a gente vai ver que esse primeiro vai ser 1 mais, esse 3 mais, 5 mais e 7 mais. Como que eu vou descobrir isso? Fazendo essa conta que a gente já viu. Vou somar a carga que eu tenho com a carga do oxigênio. Lembrando de que a carga do oxigênio vai passar positiva, porque eu vou estar somando. E vou descobrir a carga de cada um deles. Tenho 4 números de oxidação. Vou separar os dois maiores dos dois menores.
Esses aqui de cima vão terminar em ito. E esses dois de baixo vão terminar em ato, como a gente já tinha visto. Então, esses dois terminam em ato, esses dois terminam em ito. Mas eu tenho que diferenciar. Não posso ter bromito e bromito. Vou diferenciar os dois. Como que vai ser? O que tem o menor número de oxidação entre esses dois vai levar o prefixo hipo. Então, esse vai ser hipobromito. Esse vai ser só bromito, ok? E esses dois de baixo? Eu disse que os dois vão terminar em ato. Qual vai ser a diferença? Que o que tem maior número de oxidação vai levar o prefixo per. Então, esse é mais 5 e esse é mais 7. O mais 7 vai ser perbromato, enquanto esse vai ser só bromato. Tudo bem? Então, tenho 4 números de oxidação. O menor e o maior levam prefixo e todos os 4 levam sufixo. Eu sei que é meio complicado, mas praticando funciona. Então, isso vai ser assim para quando eu tenho 4 números de oxidação. Mas e se eu só tenho 3? Que pode acontecer com quem? Com os oxoânions do azufre. Eu acabei de falar que podia ser SO2, SO3 ou SO4. Todos eles com uma carga de -2. Só que se eu for calcular o NOx do azufre, não vai ser nem mais 1, mais 3, mais 5 ou mais 7. Vai ser mais 2, mais 4 ou mais 6. Por que que não existe o mais 8? Porque se ele precisa perder 8 elétrons para ficar com 8 na sua camada de valência, não faz sentido, porque ele já tinha 8. Então, o máximo que a gente vai ter é mais 6. Então, aqui eu vou ter 3, não vou ter mais 4. Mas a ideia vai funcionar da mesma maneira. O que vai acontecer? Vou separar o maior dos dois menores, ou seja, vou separar esse desses dois. Porque esse é mais 2 e mais 4, e aqui embaixo eu deixei mais 6. O mais 6, como a gente tinha o mais 5 e o mais 7 aqui também, vai terminar com ato, tudo bem? Então, só esse daqui de baixo vai terminar com ato. Os dois primeiros, não posso chamar os dois de sulfito. Não pode acontecer. Vou ter que colocar um prefixo para diferenciar eles. Quem tem o menor número de oxidação, da mesma maneira que aconteceu com o hipobromito, vai acontecer com o sulfito aqui também. Então, vai ser hipossulfito, sulfito e sulfato. Então, terminei como uma regra general. Mais 1 ou mais 2 vai ser hipo e ito. Ou seja, vou começar com hipo, vou terminar com ito. Se eu sou mais 3 ou mais 4, termino em ito. Mais 5 ou mais 6, ato. E mais 7, per ato. O per vai ser o nosso prefixo e o ato vai ser o nosso sufixo. Assim é uma regra mais general. Vou olhar para o meu elemento central. A carga dele é mais 3 ou mais 4? Não tenho prefixo e vou terminar em ito. O elemento central terminou em mais 7? Tem um prefixo ato. Mais 1 e mais 2, o meu prefixo vai ser hipo. Tudo bem? Então, ó, calculando o NOx do nosso elemento central, vou poder diferenciar eles assim. A gente tem uma exceção que a gente tem que saber. Como tudo na química, nada é 100% assim. E tem um elemento, que a gente vai calcular o número de oxidação dele agora, que ele não se encaixa nessa regra, que vai ser o carbonato. A gente pensa, carbonato, terminei só em ato, não tem o prefixo? Tem que ser mais 5 ou mais 6. Isso aqui vai ser um pouquinho diferente. Vai ser o CO3, 2 menos. Vamos calcular o número de oxidação dele. O oxigênio, separo aqui, 2 menos. Carbono X. Quantos carbonos eu tenho? 1. Então, X mais 3 vezes menos 2, menos 6, é igual menos 2, perdão, aqui, menos 2, ok? X é igual, tá negativo? Passa somando positivo, mais 6. X é igual a mais 4. O meu elemento central terminou em mais 4. Qual seria a lógica? Ele terminar em ito, mas ele termina em ato, é carbonato. Esse vai ser um íon que ele já foi dado o nome dele assim, e como o pessoal já estava acostumado a chamar de carbonato, que foi um dos primeiros que a gente descobriu, que é o da chuva ácida,
a gente deixou íon carbonato. Mesmo ele sendo mais 4, vou terminar em ato. É a única exceção que a gente tem que saber agora, porque ele vai aparecer bastante, como ácido carbônico, que é um que a gente vai ver quando o meu íon se juntar com o H+, a gente vai ver isso lá em ácidos. Ele forma o ácido carbônico, tudo bem? Então, essa é a única exceção que a gente tem que saber por agora. Mesmo terminando em mais 4, vou levar o nome de carbonato. A gente precisa recordar de uma coisa. Lembra que eu falei que todos os oxônios que tinham azufre iam ter uma carga 2-? Foi o que a gente viu. SO2, o NOx dele, do composto inteiro, era -2. Para facilitar, a gente tem algumas regras. Sempre que o meu oxônio for de cloro, bromo, iodo ou nitrogênio, por exemplo, ClO2, o próximo, BrO3, IO4 ou o nitrogênio, falar NO3. E eu preciso saber o número de oxidação do composto inteiro. Se o meu elemento central for cloro, bromo, iodo ou nitrogênio, o NOx do composto inteiro é -1, independente da quantidade de oxigênios que eu tenho. Ok? Então, apareceu, tinha um composto, tinha NaNO3. A gente vai ver que para dar nome para esse composto, eu vou separar o cátion do ânion. Separei o Na, que é o meu metal, do meu não metal. Só que eu não sei a carga do NO3, porque não vai estar escrito. Como que eu vou conseguir dar um nome para ele? Vou lembrar que a carga dos oxônios que tem o N é -1, de qualquer maneira. Então, tem o N, vai ser -1. Tem o iodo, também. Bromo e cloro da mesma maneira. Como vai acontecer? Com o azufre. Me apareceu SO4, não lembro o número de oxidação, mas eu sei que é um oxoânion com azufre, vai ser 2-. E a gente também vai ter com o fósforo, por exemplo, PO4. Puxa, me apareceu com fósforo. Não sei o número de oxidação dele, mas eu sei que o meu elemento central é o fósforo. Todos os oxoânions que contém fósforo, o composto inteiro vai ter número de oxidação 3-. PO4, PO3, sempre que o fósforo for o elemento central, o oxônion todo tem uma carga -3. E esses são os que vai aparecer pra gente. Esses 4, cloro, bromo, iodo e nitrogênio, vão ser -1, azufre 2-, e o fósforo vai ser 3-, ok? Assim a gente vai poder, de uma maneira, eu não vou precisar ter muito trabalho para mim calcular o número de oxidação. Eu só preciso ver o meu elemento central e saber essas regrinhas, que fica mais fácil para a gente descobrir o nome. Tudo bem? Então, agora sim, a gente terminou com os nossos ânions, vamos começar com os nossos cátions. Primeira coisa, vou apagar isso aqui para a gente não se confundir. A gente tem 3 tipos de cátions. A gente já viu, com o número de oxidação, com mais de 1, ou os nossos cationes poliatômicos. Se vocês lembrarem, quando a gente estava vendo Lewis, eu dei um exemplo de cátion poliatômico. A gente vai ver outros exemplos agora, só os que a gente precisa saber. Não são muitos, mas vamos começar primeiro com cationes com um número de oxidação. Vamos lembrar quem são eles? Grupo 1, grupo 2 e alguns elementos da nossa tabela que a gente tem que saber. Quem são eles? Zinco. Zinco tem um número de oxidação só. Se a gente olhar na tabela, a gente já vai ver, com o exemplo do ferro, vai estar o único número de oxidação que ele pode assumir vai ser 2+. Então, olhando na tabela, vai estar lá escrito. Então, grupo 1, grupo 2, o zinco, alumínio, prata, cádmio. Então, eu vou olhar para o meu elemento na tabela. Se só tem um número de oxidação, ele é um cátion que só pode ter um número de oxidação. Vou ter que dar essa nomenclatura que a gente vai ver. Vai ser diferente para um elemento, por exemplo, o ferro, que pode ser +2 ou +3. Então, a gente tem que separar. Se eu tenho só um número de oxidação ou se eu tenho mais de um. Vamos ver agora como que a gente vai dar nome. Aqui, por exemplo, o ferro, eu acabei de falar que ele pode ser +2 ou +3. Então, eu quero saber se o meu elemento tem um número de oxidação ou se ele tem mais de um.
Vou olhar embaixo do meu número atômico. O número atômico do ferro é 26. Olhei embaixo dele, vai ter um número escrito. Se eu só tenho um número, ele tem um número de oxidação. Se ele tem aqui, por exemplo, 2 e 3, ele tem mais de um número de oxidação. É assim que a gente vai diferenciar. Não preciso saber de cabeça. Tá na minha tabela periódica. Então, quando eu tenho só uma opção, eu tenho um cátion com um número de oxidação. A fórmula dele, como nossos cátions, a maioria está formada por metais, eu vou ter M com o meu positivo, que faz referência que eu tenho um cátion. Então, a fórmula dele vai ser só o símbolo do metal com positivo. O nome dele vai ser bem simples. Eu vou falar íon ou cátion, isso não tem problema nenhum, mas o nome do elemento. Por exemplo, sódio. O símbolo dele é Na, mas o nome é sódio. Quando eu tenho Na+, eu vou falar íon sódio ou cátion sódio. Não tem diferença nenhuma. Posso colocar íon, posso colocar cátion. Potássio, K+, o íon potássio ou cátion potássio. Mesmo quando o número dele é maior do que 1, por exemplo, eu tenho magnésio, que é 2+, não vai fazer diferença. Eu vou falar íon de magnésio, tudo bem? Porque a única carga que o magnésio pode adquirir é 2+. Então, não vai me fazer diferença se eu coloco íon magnésio ou cátion magnésio. E a mesma coisa com o alumínio. Ou seja, sempre que eu tenho um número de oxidação, só um, o nome dele e o íon ou cátion na frente. Muita gente se confunde com esse primeiro, por causa que o sódio, o símbolo dele é Na, mas ele vai ser muito importante. Então, sempre que eu ver Na, eu tenho que lembrar do sódio. Tudo bem que o potássio e a K também muda um pouquinho, mas o sódio é onde o pessoal mais erra, porque o nome dele não começa com Na, é bem diferente. Mas esse daqui, a gente tem que lembrar dele de hoje até o último vídeo. Por quê? Porque vai sempre aparecer o sódio, tudo bem? Então, quando eu tenho um só número de oxidação, é mais simples. O problema é quando eu tenho mais do que um, porque eu não posso falar íon de ferro, porque eu vou ficar, mas o ferro mais 2 ou o ferro mais 3? Então, aqui que a gente vai ter que separar. Quem normalmente tem mais de um número de oxidação? Os meus metais de transição. E os de transição interna também. Só que os de transição interna são menos comuns da gente ver eles num exercício. Quem vai aparecer são os nossos elementos de transição. Ferro, manganês, cromo, cobalto, níquel, a gente vai aparecer eles. Mas se eu preciso saber o número de oxidação, na tabela vai estar. Não preciso decorar. Vai estar lá o elemento e os números de oxidação que ele vai adquirir. Isso a gente não precisa saber de cabeça. Mas como que vai ser o nome dele? A gente vai ter duas opções. Vamos começar com a primeira. A fórmula vai ser igual. O símbolo com o positivo. O nome vai mudar um pouquinho. Eu tenho duas opções para dar nome. Numa parcial, pode aparecer qualquer um dos dois. É por isso que a gente tem que ver os dois e saber. Porque pode aparecer tanto com um quanto com o outro. Porque normalmente o pessoal quer aprender só um. Ah, mas se me aparecer uma fórmula e eu tiver que dar o nome, qualquer uma das duas opções vai estar certo. Vai. Mas e se é o contrário? Se te aparece o nome e te pede a fórmula? Então a gente tem que saber as duas opções. Então a primeira, de novo, vou colocar íon, vou colocar o nome do elemento, mas o final, o sufixo dele vai mudar. Como a gente tinha para ânion, a gente vai ter para cátion, mas aqui vai ser oso e ico. Uma regra para ficar mais fácil, o ico é um maior estado de oxidação. Normalmente a gente fala que é o rico, porque ele tem mais. Ou seja, o oso é o que tem menor estado de oxidação e o ico é o que tem menor. Para os nossos cátions, 99% deles vão ter só dois números de oxidação. E esses que podem ter mais de um, a gente não fala deles. Por isso que aqui a gente só vai ter duas opções. Ou termina em oso, ou termina em ico. Por exemplo, a gente tem cobalto 2 e cobalto 3. O que termina em 2 é menor, então eu vou terminar em oso. Eu vou falar íon cobaltoso. Agora o que tem número de oxidação mais 3, eu vou colocar ico. Então vai ser íon cobáltico. Então eu tenho duas opções. Se termina em oso, tenho que saber que é o menor número de oxidação dentro dos dois que ele tem. Não necessariamente que o que termina em oso tem que ser mais um. Não. A gente tem aqui um caso que é mais 2 e mais 3. Eu vou ter casos que vai ser mais 3 e mais 4. Pode ter sim,
que um é mais 1 e o outro é mais 2, mas sempre quando faço referência ao menor número de oxidação, é o que o nosso elemento pode adquirir. Se é mais 100 e mais 99, o que é mais 99 vai terminar em oso, o que é mais 100 vai terminar em ico, tudo bem? Então essa parte a gente tem que saber diferenciar. Não necessariamente o que tem menor tem que ser mais 1. Então a gente tem essa opção. Mas eu disse que eram duas. Então, como que vai ser a nossa segunda opção? A fórmula continua a mesma, o símbolo com o positivo. O nome vai ficar um pouquinho mais fácil. Vou de novo colocar íon, de novo vai ser o nome do elemento, mas eu vou representar o número de oxidação em números romanos. Ou seja, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, e eu vou representar em romanos, ok? Então, íon mais o nome do elemento, mais eu vou colocar do lado o número de oxidação que o meu elemento pode adquirir. O cobalto, de novo, cobaltoso, cobáltico. Qual é a outra opção? Íon de cobalto, o nome dele, com 2. Por quê? Porque é mais 2. Se ele é mais 3, coloca um 3, tudo bem? Então, duas opções. Pode me aparecer íon cobalto 3 ou pode me aparecer íon cobáltico. Qualquer uma das duas opções é correta. Então, na minha parcial, pode aparecer para mim o nome e me pedir a fórmula e pode me aparecer a fórmula e me pedir o nome. Então, a gente tem que saber as duas opções. Uma coisa que a gente tem que saber, lembra que em ânions a gente tinha o azufre, que no Brasil tem um nome, aqui tem outro, mas a nomenclatura é um diferente. Vai acontecer aqui um muito parecido, que vai ser com ferro. Aqui é hierro, tudo bem. Só que a gente tem as duas opções. A primeira opção, que termina em oso e termina em ico, eu não vou falar iérrico e nem hierroso. A gente vai usar a nomenclatura do Brasil. Sim, aqui mesmo na Argentina, a gente vai usar férrico e ferroso. Agora, se eu tenho que dar a nomenclatura com números romanos, vou usar hierro 2 e hierro 3. Então, é meio confuso, é meio chato, mas é hierro 2, ferroso, hierro 3, férrico. Só essa vai ter essa diferença na nomenclatura. Foi padronizado também, então a gente manteve. Mas se eu tenho que falar em espanhol e eu tenho que quero usar essa opção, hierro. Não posso colocar aqui ferro, isso estaria errado. Não é ferro 3, é hierro 3 ou férrico, tudo bem? Da mesma forma que o azufre lá nos nossos ânions, aqui a gente tem o ferro. E os nossos cationes poliatômicos? Existem vários, a gente tem que saber os principais, que vão ser esses três. H3O+, lembra quando a gente fez Lewis e a gente viu que um dos hidrogênios, ele perdia o seu elétron? Esse composto pode ter dois nomes. Eu vou chamar ele de íon hidrônio ou oxônio. É a mesma coisa. Se aparecer esse ou esse, nomenclatura é igual. A gente vai usar bastante ele lá em ácidos e bases. Por que a gente está vendo ele agora? Porque ele é um cátion poliatômico com um nome bem específico. O nosso famoso íon amônio, NH4+. E a gente tem esse terceiro que pode aparecer, não é certeza, que vai ser o arsônio. Mas, então, aqui meio que tem uma regra. Não é uma regra general, a gente não vai levar isso para todos os nossos exemplos. É meio que eles têm em comum que todos eles terminam com nio, hidrônio, amônio, arsônio. Tudo bem? Mas esses dois primeiros eu tenho que saber. Esse terceiro, nem tanto, pode aparecer. Tudo bem? Então, esses foram nossos cationes. Tem as três opções, tenho que saber dos poliatômicos, esses dois primeiros. Aqui a gente vai ter uma tabela, não é para você pensar, tenho que saber todos eles de cabeça. Não, é só para a gente ver mais ou menos os principais. Então, a gente tem aqui o H+, o hidrogênio pode formar um cátion, ele pode perder esse último elétron que ele tem, como ele pode ganhar mais um e formar um ânion. Mas eu tenho um cátion de hidrogênio também. E o nome dele vai ser íon de hidrogênio. Bem simples, ou cátion hidrogênio. Todo mundo do grupo 1, que vai ser do lítio até aqui o rubídio, vai ser mais um. A prata também é um metal de transição? É, mas ela também vai ser mais um. A gente tem o que a gente acabou de ver, amônio, NH4+. Tudo bem? Então, a gente tem
primeiro grupo, mais alguns que a gente já vai conhecendo. E sempre que eu for falar deles, vou falar íon e o nome. No grupo 2, também, do berílio ao rádio, falar íon e o nome deles. Então vai ser magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, sempre com íon na frente. Aqui, que a gente vai ficar um pouquinho mais complicado e a gente tem que começar a lembrar. O zinco também só tem um número de oxidação, da mesma maneira que o cádmio, perdão. Mas olha o cobre, Cu mais ou Cu2 mais. Então, a gente tem duas opções de nome, cobre 1 e cobre 2, ou cuproso ou cúprico. Então, sempre que eu tenho mais de um número de oxidação, duas maneiras de dar nome. Mercúrio, tem o mercúrio 1, tem o mercúrio 2. Da mesma maneira que eu tenho mercurioso, mercúrico, tudo bem? Então, tem maneiras diferentes da gente nomear um mesmo composto com o número de oxidação mudou. O alumínio, ele é assim, ele tá ali entre os nossos metais, entre os nossos semimetais, ali meio na divisão. Mas ele é um metal e ele tem só um número de oxidação que é mais 3. Ouro, tudo bem, ouro começa em AU, mas isso aqui vem do latim. Então, se eu falo de ouro, vai ser AU mais ou mais 3. Aqui que o pessoal normalmente se confunde. Se eu tenho mais 3, o pessoal quer falar que outra é mais 2. Não, o número de oxidação é mais 1 ou mais 3. Eu não tenho mais 2. Ouro 1 e ouro 3, ou agora, pensa comigo, se o que tem menor número de oxidação termina em oso, o mais 1 vai ser oso. Tudo bem que eu não tenho um mais 2. Se eu tivesse um mais 2, daí seria um outro caso que a gente não vai ver, porque não vai ter importância aqui. Porque todos os que a gente tem que saber, tem só 2 números de oxidação. Então, o menor, auroso. O maior, áurico. Aqui os nossos cations. O ferro, que eu vou insistir bastante no ferro, porque o pessoal normalmente, quando é para dar nome para eles, quer falar ferro 2 e ferro 3. Não, se eu coloco números romanos, tenho que lembrar do hierro. Cobalto também, 2 ou 3, níquel 2 ou 3, o nosso estanho 2 ou 3 e o plomo que também vai ter mais um, que vai ser o mais 3. Então aqui a gente vê que dependendo do NOx dele, do número de oxidação, a gente pode dar 2 nomes. E os nossos aniões, que essa é a parte um pouquinho mais confusa, onde eu tinha prefixo e onde eu tinha sufixo. Lembra os 4 aniões que formavam o cloro? Que o maior e o menor levava sufixo, que era prefixo, que era hipo e per. Mas todos eles tinham um sufixo, que eu ia dividir metade, metade. Os 2 primeiros terminavam em ito, os 2 últimos terminavam em ato. Todos os oxônios de bromo e do iodo vão seguir o mesmo ritmo. Então, o BRO, hipobromito, IO, hipoiodito. Se eu tiver BRO4, eu sei que vai ser 4 aqui, então vai ser perbromato. Então, aqui vai seguir a mesma regra. O azufre que a gente viu, que a gente tinha SO2, SO3 e SO4. Hipossulfito, sulfito, sulfato. Depois a gente tem o nitrito, que a gente pode ter NO. Não é comum, mas pode aparecer o NO. Mas se o NO2 é nitrito, se eu tenho um oxigênio a menos, vai seguir a mesma regra que a gente viu. Aqui, eu não tinha SO2, SO3 e SO4? O que tinha menor quantidade de oxigênios não elevava o hipo? Aqui vai ser a mesma coisa. Se o NO2 é nitrito, o NO vai ser hiponitrito. Tudo bem? Então aqui a gente pode ter também. Não é comum. Os mais comuns é o NO2 e o NO3. Lembra que eu falei? Todos os oxoânions do nitrogênio, menos 1. Olha aqui embaixo. A gente tem o do fósforo. Qual é a carga do nosso composto? 3 menos. Então, sempre que tiver oxoânion de fósforo, 3 menos. E segue a mesma regra. Por que aqui eu tenho escrito orto entre parênteses? Porque pode acontecer de ter um nome ortofosfito. O que isso quer dizer? Isso é uma parte de orgânica que vai fazer referência a onde está localizado o nosso composto num anel benzênico. Isso é bem complicado, isso é orgânica, mas só para vocês saberem que pode aparecer. Mas se eu estiver falando de ortofosfito, é a mesma coisa que eu estou falando de fosfito, só vai mudar a localização dele em um composto, que pra gente não vai fazer diferença. Ortofosfito e fosfito é a mesma coisa. Carbonato, que a gente viu que era a nossa exceção, que a gente tinha que saber. Eu tenho bicarbonato, permanganato,
manganato e o acetato. Por que esses dois estão aqui? Tá vendo que o que mudou em o MnO4- e MnO4- não foi a quantidade de oxigênio, foi a carga. Aqui eu tenho uma carga menos e aqui eu tenho uma carga 2-. É meio confuso, mas o que tem -1 leva o nome de permanganato. O que é -2 vai levar só manganato. Eu sei, é o inverso do que a gente viu. O que tem o número de oxidação menor tá levando o per, mas isso vai fazer referência ao NOx do manganês e não ao NOx que está de fora, tudo bem? Então, sempre que eu tenho que falar de sufixos e prefixos, não é o número de oxidação, não é a carga que está do composto inteiro, e sim do meu elemento central, tudo bem? E esse daqui, acetato, só está aqui no final da nossa lista. Por quê? Porque ele vai aparecer como um anion lá na nossa última unidade. Por isso que ele está aqui. É orgânico? É. Mas a gente vai usar ele um pouquinho mais pra frente. E o nome dele vai ser acetato. Não faz muita referência ao que a gente viu hoje, porque a gente não viu nenhum que tinha essa nomenclatura, mas a gente vai ver bem depois. E aqui a gente terminou a nomenclatura de íons. Eu espero que você tenha entendido e a gente se vê no próximo vídeo.